Este programa que você vai assistir é um oferecimento da Neftali Calçados, Cantinho da Moda, Pouso Alegre Porções, Nova Casa Armênia e Pizza Fone. Deus vê o coração, sonda com compaixão e sabe o tamanho da sua dor. Ele não pode pôr limites no seu amor. Olá, é com muito prazer que estamos dando início a mais um programa Restauração. Se você está ligado nesse canal, vou te convidar para realmente ficar em sintonia conosco, para que nós possamos levar uma mensagem de força, fé, esperança. E eu vou tentar ao máximo hoje, nesses momentos que vamos passar juntos, passar o pensamento que nós temos, a maneira como nós enxergamos alguns pontos de vista e como isso tem beneficiado a vida de muitas pessoas. Depois que nós começamos com o projeto do programa Restauração, eu tenho assistido em vários canais de televisão diferentes programas e tentado entender, porque várias vezes eu já disse de frente a essas câmeras que nós não somos profissionais de comunicação, então de uma maneira ou de outra a gente tem que buscar informação, buscar a melhor maneira de conseguir alcançar um determinado objetivo. Então eu tenho visto que pessoas já com bastante experiência, quando elas querem levar uma mensagem, quando elas querem passar alguma coisa, elas procuram fazer o entendimento primeiro do significado de uma palavra. Então, por exemplo, o nosso programa, o programa Restauração, qual é o verdadeiro significado dessa palavra, restauração? Outro dia eu estava conversando com um amigo que é pedreiro e ele estava falando do trabalho que ele faz e dizendo o seguinte, que é muito mais difícil reformar do que construir. Aí a gente pega a palavra reforma e a palavra restauração. Então, existe uma diferença muito grande. Reformar alguma coisa é dar uma forma diferente para alguma coisa que já existia. Talvez mudar a parede de lugar, no caso de uma construção, é mudar uma parede de lugar, é pôr uma forma diferente em algo que já existia. E restaurar é colocar a mesma forma. Então, quando a gente fala de restauração de vidas, é recuperar a essência da pessoa, aquilo que já existiu num determinado momento da vida e tentar colocar aquilo de novo. Da mesma forma, se a gente pegar outras palavras que estão muito bem inseridas no contexto do nosso programa, que é levado para o pensamento do tratamento da dependência química, são duas palavras que a gente sempre usa e faz um joguinho mesmo de palavras para as pessoas conseguirem entender o que é que a gente quer dizer. E uma delas é abstinência. O que é abstinência? É ficar sem alguma coisa. Alguém que está abstinente de tomar água, por exemplo, ele está com sede, ele está abstinente de algo. Se ele está abstinente da bebida, ele simplesmente está sem aquilo lá. E a outra palavra que muitas vezes as pessoas confundem é sobriedade. Eu acredito que uma palavra bem próxima de sobriedade seria equilíbrio, que a pessoa consegue alcançar na sua vida e que sem essa sobriedade vai ser muito difícil a pessoa ficar abstêmio de alguma coisa. E para isso, hoje eu tenho o prazer de ter aqui ao meu lado para a gente falar sobre esse assunto, sobre essas palavras, que é o Dinho e a Neidinha, um casal amigo já há muito tempo, que fazem parte da Pastoral da Sobriedade. Então é um prazer ter vocês aqui. Prazer é nosso, né? Nós estamos aqui com a maior alegria para conversar um pouquinho, né, com o telespectador, explicar alguma coisa, conversar um pouquinho, né? Partilhar um pouco das nossas experiências, né? Que bom. Vocês são casados há quantos anos, Neidinha? 36 anos, temos 4 filhos, 4 netos, então é uma vida já de muita luta e de grande alegrias também.
E eu acredito pelo semblante de vocês, e não é só agora porque a gente está aqui diante das câmeras, mas pela maneira que a gente sempre se encontra, que são anos juntos e anos de conquistas e de vitórias, né? Porque a gente fala, como eu disse, né? A gente tenta explicar aquilo que pensa com palavras, mas o semblante das pessoas falam muito, né? Então, sempre que eu vejo vocês, a gente se encontra em bons lugares. A gente se encontra na missa, está se encontrando aqui hoje, se encontra sempre em bons lugares, né? E vocês sempre estão com um semblante bonito, sorridente, e isso deixa, muito embora a gente sabe que existem dificuldades na vida de todo mundo, mas mostra que tem alguma coisa muito boa. Nós somos felizes. Sim. Né? A gente escolheu ser feliz. É uma escolha, né? Apesar dos problemas, apesar das dificuldades, nós escolhemos ser felizes. Eu sei que quando eu sento do lado de pessoas como vocês, a gente até prepara alguma conversa, algumas perguntas para fazer, mas se for deixar, isso vai longe, né? Porque quando você fala de felicidade, nossa, isso me empolga, e dá para a gente falar tanta coisa sobre felicidade, principalmente quando você diz uma coisa que está dentro de mim. Felicidade é uma escolha, eu tenho uma certeza absoluta disso, é uma escolha, porque a gente muitas vezes está na nossa frente, na nossa cara, e a gente acaba não percebendo, né? A gente, nesse aspecto assim, né, vamos dizer assim, religioso, nós fomos criados para ser felizes, né? Nós cremos que Deus, no seu imenso amor, nos criou, fez o homem e a mulher e colocou no homem e a mulher todo o amor que ele tinha, quer dizer, deu todas as possibilidades de ser feliz, de formar uma comunidade, né, de viver um para o outro e de ser feliz. Então, na nossa vida, a gente casou com esse propósito de ser feliz, casamos convidando, né, Deus a participar da nossa vida de família. E realmente não é nada assim, coisa do outro mundo, não. É a vivência do dia a dia, saber que Deus está presente ali, levando a gente, conduzindo a nossa vida. Claro que tem toda a nossa parte, todo o nosso esforço, toda a nossa luta, mas sempre com aquela, né, com aquela vontade de amar, quer dizer, na certeza que Deus está ali com a gente. Vamos passar por dificuldades, mas sempre nós temos aquela dimensão transcendente, né? Quer dizer, a gente consegue perceber, olha, tudo vai passar, vai chegar ao outro lado, né, dessa situação. Então, a gente não desanima no meio do caminho. Tem ferramentas para ultrapassar as dificuldades. A verdade é essa. Essa que é a verdade. O que a gente percebe é que pessoas que confiam, pessoas que têm fé, elas adquirem uma resistência, elas acabam criando um mecanismo para sobreviver às dificuldades que a vida oferece. É exatamente isso. Dinho, você falou do aspecto religioso, você é um diácono permanente. Eu sou um diácono permanente da igreja as católica. Pessoas geralmente, né, quando falam de diácono, a maioria, pessoas que conhecem pelo menos um pouco da religião católica, mas não estão aprofundadas nela, eles, quando se fala de diácono, é aquele que já está chegando próximo de ser padre, né? Exatamente, que é o diácono dentro do processo. É o diácono transitório. Transitório, né? E qual que é a diferença aí, né? Eu sei, mas eu gostaria que você falasse para as pessoas. O diácono transitório é aquele que ele, né, por vocação, ele é chamado por Deus, ele se descobre vocacionado, então aí ele começa toda uma caminhada para o presbiterado, para o sacerdócio. E ele faz os estudos dele, tudo, mas chega o momento que ele se torna, ele é ordenado diácono. Diácono transitório, por quê? Porque ele está em trânsito, ele vai ainda, ele vai ser ordenado padre, então é por um período, né? O diácono transitório é por um período. E o diácono permanente, ele vai permanecer sempre diácono, porque o diácono permanente, geralmente, ele é casado, né? Embora possa existir também o diácono permanente sem ser casado,
né? Isso está previsto também. Mas se ele for diácono permanente sem ser casado, ele não pode casar depois. E eu, por exemplo, sou diácono permanente, né? Casado com a Neidinha, então eu permaneço diácono. Não posso ser sacerdote, né? Porque o sacerdote é outra história também. Sim. E no caso, eu vejo que você exerce algumas funções dentro da igreja, como o batismo. O diácono transitório, ele pode também exercer essas funções que são do padre e do diácono permanente? Porque o diácono permanente, ele pertence ao clero. Então ele é ordenado pelo bispo. Uhum. Então o clero, né, a ordem, ela tem três. A ordem está dividida assim em três: o diácono permanente, o presbítero, né? É um sacramento, e o bispado, quer dizer. Então, eu sou diácono, tenho o padre, tenho o bispo, mas só que o diácono permanente, embora ele seja clérigo, ele foi ordenado pelo bispo para o serviço na igreja, agora não para o sacerdote, para o sacerdócio. Para o sacerdócio é o padre e o bispo. Então, eles têm esse sacerdócio ministerial que fala. E o diácono, ele está em comunhão com o bispo, ele deve, né, obediência ao bispo, e ele está em comunhão com o padre. Então, numa paróquia aqui na São Sebastião, né, a gente está ali em comunhão com o padre Alexandre, assistindo ao padre Alexandre, tudo que ele necessitar na paróquia, né, ao bispo. E você falou do altar, realmente, essa é a nossa função. A função do serviço no altar, tá? Nós somos ordenados para isso. Para o altar, nós somos ministro da palavra, ministro do altar, e somos também do serviço, né, da evangelização. Na realidade, o diácono, ele presta um serviço de auxílio ao padre. Agora, e é uma coisinha, que nem você falou, e o diácono, então, ele também realiza os sacramentos. Ele trabalha nessa situação. Ele é ordenado para presidir o sacramento do matrimônio, o sacramento do batismo, né, fazer as exéquias. Agora, ele não consagra, né, a Eucaristia ele não consagra, e também ele não exerce o sacramento da penitência e a unção dos enfermos. Isso não é para nós, esse é o padre e o bispo só. Entendi. Nós vamos fazer um intervalo e voltamos já. Cantinho da Moda, seguindo a tradição de trazer a você, cliente, as últimas tendências da moda. As melhores marcas, com os melhores preços e condições de pagamento. Neste começo de ano, com descontos pra lá de especiais, inclusive nas compras a prazo. É isso mesmo que você ouviu, a loja toda com os melhores descontos também nas compras a prazo. Venha nos fazer uma visita e comprove. Cantinho da Moda, sempre de bem com o seu visual. Restaurante Pouso Alegre Porções. Agora você e sua família não precisam mais sair da cidade para desfrutar das delícias da cozinha caipira. Leitoa, frango a passarinho, polenta e mais uma variedade de porções que são de dar água na boca. Jantar de terça a sábado e almoço aos domingos. Às quintas-feiras, jantar especial com massas. Restaurante Pouso Alegre Porções. Fica juntinho ao posto do Trevo, bem em frente ao supermercado Confiança, no finalzinho da Rui Barbosa. Telefone 3032 2525. Restaurante Pouso Alegre Porções. Nova Casa Armênia, há mais de 82 anos servindo Jaú e região com produtos para artesanato e aviamentos em geral. E para você calçadista, uma linha completa de zippers, bielástico, strass e pedraria para bordado. Venha conhecer a nossa loja.
Rua Lourenço Prado, 741, bem no centro da cidade de Jaú. Telefone 3622-7581 ou 3624-4133. Vamos falar de Nefitali. Há mais de 25 anos produzindo calçados com conforto e estilo para você, mulher que gosta de estar bonita e confortável sempre. Conheça nossas lojas no território do calçado em Jaú. Temos uma equipe altamente especializada para lhe atender. E você, profissional, que precisa usar o branco, venha conhecer nossa linha Clinic Comfort e surpreenda-se com a beleza e o design moderno. Nefitali, leve com você. Em Jaú, Pizzafone. Agora você pode desfrutar de todas as delícias do cardápio do restaurante Dona Branca sem sair do conforto da sua casa. Entregamos para você camarões, filés, peixes, picanhas, além das nossas deliciosas pizzas e muitas outras opções para satisfazer todos os paladares. Fazemos entregas todos os dias a partir das 18 horas e também almoço. Isso mesmo, almoço aos domingos e feriados a partir das 11 da manhã. Ligue e faça o seu pedido. Pizzafone 3624-5555. Qualidade Dona Branca. Estamos de volta com o programa Restauração, conversando com o Dinho e com a Neidinha. Ele estava explicando para a gente a diferença entre o diácono permanente e o diácono transitório. E existem outras funções, né? Como eu comecei falando no começo do nosso programa, vocês são membros da Pastoral da Sobriedade. Isso. E explica para as pessoas, porque muita gente não entende, né, Dinho, né, Neidinha? O que é realmente uma pastoral? Qual é a função da pastoral dentro da Igreja Católica? A Igreja Católica, ela tem as suas pastorais, tem os seus movimentos, tem as suas pastorais, e as pastorais são os serviços, os ministérios dentro da igreja, né? Um serviço que a igreja presta a favor das pessoas que precisam, né? Então tem a pastoral da sobriedade, que é do nosso caso, tem a pastoral familiar, a pastoral do enfermo, a pastoral da esperança, a pastoral social. Então tem várias pastorais. A nossa, nós estamos com a pastoral da sobriedade. Já né? há quanto tempo a pastoral da sobriedade está funcionando? Já uns 3 anos. Uns 3, 4 anos, né, que nós estamos na São Sebastião. Em Jaú já há bastante tempo, né? Ela já existe há bastante tempo. E agora sim, desde o padre, o Dom... Quem foi? Foi o padre Oswaldo mesmo, Dom Oswaldo, que nos convidou para fazer parte da Pastoral da Sobriedade. Entendi. Existem outras cidades, como por exemplo aqui na nossa cidade, com relação à problemática das drogas, que é aquilo que mais a gente enfoca, existem os grupos de mútua ajuda, como Alcoólicos Anônimos, Narcóticos Anônimos, grupos para familiares, como o caso do Alanon, Naranon, mas são grupos que funcionam assim, separado. A reunião do dependente é num lugar, a reunião do familiar é outro. Já existem outras cidades que existem os grupos de amor exigente, que também é ligado à Igreja Católica. Aqui na nossa cidade não foi criado um grupo de amor exigente, mas a gente sabe que que funciona muito bem e funciona baseado nos 12 passos também. O programa de vida nova, como é chamado, da Pastoral da Sobriedade, ele funciona, é misto. Não é apenas o dependente, mas a família e outros problemas também, não é isso, Dinho? A Pastoral da Sobriedade, na verdade, ela foi criada para esse serviço, né, com o dependente químico e sua família. Embora, aos poucos, né, a gente sabe, ela abriu um pouco o leque. Então, ali pertence às pessoas que vão buscar ajuda, porque é um grupo de autoajuda, né? Então, temos ali dependentes, tem uma família dependente, tem pessoas com problema de depressão, pessoas com problema de toque, pessoas
com vários tipos de problema que procura a gente. Então, realmente, a dinâmica da reunião é todos juntos, né? Quando o grupo tem ali a pessoa, vamos dizer assim, o dependente, a pessoa que realmente está necessitando, mas quando tem a família, então nós fazemos a reunião todos juntos e num dado momento nós dividimos em grupos, separamos a família do dependente, vamos dizer assim, para que não haja confronto. Então nós conversamos sobre alguma pergunta, alguma situação, mas sem, no entanto, provocar um confronto entre, às vezes, suponho no caso, o dependente e a família dele. Então o grupo lá dentro, se a gente percebe isso, então a gente separa a família, né? Mas é tudo, mas o resto do grupo é todos juntos. Todo mundo participa junto, todos rezamos. Eu acho importante, Leandro, colocar que a pastoral da sobriedade, ela está alicerçada na palavra de Deus. Então, são 12 passos, a cada semana é realizado um passo, mas ele é todo centrado na palavra de Deus, da qual toda a família, quem necessita dessa restauração, né? Essa escolha de caminho, a escolha de ser feliz, a escolha do equilíbrio, da sobriedade, que todos nós precisamos, todos nós vamos almejando melhorar, se equilibrar. Então, a palavra de Deus vai moldando isso na gente. E isso em comunidade, porque nós vamos colocando, atualizando a palavra de Deus para os dias de hoje. Então, ensina a confiança em Deus, mas não aquela confiança que Deus vai fazer alguma coisa por nós, mas que nós vamos realizar alguma coisa por nós, mas focado na palavra de Deus, focado na vontade de Deus, focado em melhorar e em humanizar a nossa vida. Então isso traz uma consequência muito real, muito concreta na vida daqueles que não só querem se recuperar de drogas, mas aqueles que querem restaurar a sua própria vida. Que buscam uma mudança. Eu acredito, como você disse, né, o programa de vida nova da Pastoral da Sobriedade, ele é totalmente alicerçado na palavra. Na palavra de Deus. Os 12 passos, inclusive existe um livro do Padre Haroldo que é utilizado do Amor Exigente, nos grupos de Amor Exigente, que são os 12 passos para os cristãos, que cada passo ele leva para um trecho um trecho bíblico. Então é muito interessante isso aí, porque a gente percebe admitir do primeiro passo, né? É admitir o quê? As nossas fraquezas, as nossas dificuldades. Então a gente percebe, e essa é uma pergunta que eu ia fazer para vocês, né? Porque todo mundo que procura, independente de que seja uma depressão ou um toque, como você falou, as inúmeras dificuldades da vida, ou as compulsões que a pessoa tem. Eu falo que, às vezes isso é até meio controverso, né? Eu falo que parar de usar droga é fácil, né? Porque é simplesmente abstenção, tá? Agora, a sobriedade é mais difícil, porque é o equilíbrio que a pessoa tem que encontrar. Então, na vivência de vocês, Lendinha, que você, com o Dinho, que vocês são pioneiros na Pastoral da Sobriedade ali na São Sebastião, e das pessoas que estão ali, né, logicamente, a gente preservando o anonimato de todos que vão ali, mas o que você acha que é mais difícil da pessoa encontrar essa sobriedade? Quando ela tem um problema, não aquela depressão clínica que a pessoa precisa tomar o remédio, mas aquela melancolia que muitas vezes a pessoa mesmo está nutrindo em si, né, com as suas culpas, seus remorsos, suas coisas. É mais difícil isso, ou você acha que é mais difícil a pessoa se manter livre da droga? Essa pergunta ela é importante no sentido que as drogas, a bebida, ela já é algo externo à pessoa, todo mundo percebe. Então, mas aqueles pequenos desvios que cada um de nós temos, ele é mais escondido. Então, ele não fica aparente. Exatamente. Então, por ser mais escondido, ele é mais difícil de ser olhado, porque você tem que olhar para si como se estivesse num espelho e descobrir as fraquezas que você experimenta no seu dia a dia. Então, manter
admitir essas fraquezas, que não são aparentes, que só você conhece, que ninguém mais conhece, na minha opinião, é mais difícil. Porque você tem que se olhar, você tem que ter coragem de admitir, e depois de confessar, e depois de consertar, e depois de se manter, e a cada passo você vai descobrindo algo mais em você. Você não está olhando para o outro nesse momento. Então, é um caminho individualizado, né? Que a gente, apesar de fazermos em grupo, em comunidade, em autoajuda, a gente está olhando para nós mesmos, como num espelho, e redescobrindo, reestruturando a nossa pessoa, a nossa essência, né? Porque somos felizes, como nós colocamos no primeiro bloco, mas muitas vezes nos descobrimos tristes, passamos por problemas e temos que nomear esses problemas, né? Descobrir por que estamos tristes, por que estamos deprimidos, e aí então, admitindo essas fraquezas, olhando de frente para isso, a gente, e lógico, com uma ajuda superior à nossa, porque as nossas forças são pequenas, mas aí contando com a força do alto, a palavra de Deus e com a força do grupo, a gente consegue, então, ir se libertando. Então, essas fraquezas eu acho que é mais difícil do que se manter sóbrio ou se manter longe das drogas. Muito bom. Gostei muito. Nós vamos novamente para o intervalo e voltamos já. Restaurante Pouso Alegre Porções. Agora você e sua família não precisam mais sair da cidade para desfrutar das delícias da cozinha caipira. Leitoa, frango a passarinho, polenta e mais uma variedade de porções que são de dar água na boca. Jantar de terça a sábado e almoço aos domingos. Às quintas-feiras, jantar especial com massas. Restaurante Pouso Alegre Porções. Fica juntinho ao posto do Trevo, bem em frente ao supermercado Confiança, no finalzinho da Rui Barbosa. Telefone 3032 2525. Restaurante Pouso Alegre Porções. Vamos falar de Neftali. Há mais de 25 anos produzindo calçados com conforto e estilo para você, mulher que gosta de estar bonita e confortável sempre. Conheça nossas lojas no território do calçado em Jaú. Temos uma equipe altamente especializada para lhe atender. E você, profissional, que precisa usar o branco, venha conhecer nossa linha Clinic Comfort e surpreenda-se com a beleza e o design moderno. Neftali, leve com você. Nova Casa Armênia, há mais de 82 anos servindo Jaú e região com produtos para artesanato e aviamentos em geral. E para você, calçadista, uma linha completa de zippers, bielástico, strass e pedraria para bordado. Venha conhecer a nossa loja. Rua Lourenço Prado, 741, bem no centro da cidade de Jaú. Telefone 3622-7581 ou 3624-4133. Em Jaú, Pizza Fone. Agora você pode desfrutar de todas as delícias do cardápio do restaurante Dona Branca sem sair do conforto da sua casa. Entregamos para você camarões, filés, peixes, picanhas, além das nossas deliciosas pizzas e muitas outras opções para satisfazer todos os paladares. Fazemos entregas todos os dias a partir das 18 horas e também almoço. Isso mesmo, almoço aos domingos e feriados a partir das 11 da manhã. Ligue e faça o seu pedido. Pizza Fone 3624-5555. Qualidade Dona Branca. Cantinho da Moda, seguindo a tradição de trazer a você, cliente, as últimas tendências da moda. As melhores marcas, com os melhores preços e condições de pagamento. Neste começo de ano, com descontos pra lá de especiais, inclusive nas compras a prazo. É isso mesmo que você ouviu, a loja toda com os melhores descontos também nas compras a prazo. Venha nos fazer uma visita e comprove. Cantinho da Moda, sempre de bem com o seu visual. Estamos de volta com o programa Restauração, hoje num papo agradável aqui com a Neidinha, com o Dinho Felipe, pessoal da Pastoral da Sobriedade, pessoal que está sempre envolvido em todas as ações da igreja. E, Neidinha, eu percebo que o fato de ser diácono
exige um envolvimento muito grande na igreja. Os horários, sempre o Dinho está ali, você está acompanhando. Porque toma muito tempo mesmo, né? Em algum momento, por esse motivo, por o Dinho ter que se dedicar tanto, você foi contra? Alguma vez isso atrapalhou alguma coisa de vocês? Porque outro dia eu estava conversando com uma pessoa que é parente de um outro diácono, né? Ela é cunhada. E ela falou assim, nossa, mas a gente tinha uma convivência boa, agora eles vão direto na igreja e nunca dá para a gente jantar junto, uma coisa ou outra, né? E eu sei que agrega muito, mas existe algum outro lado que você considera negativo? Eu acho, Leandro, que o equilíbrio é a palavra de novo, né? A sobriedade é importante. A gente conversa muito. Eu acho que foi uma das importantes, um critério importante foi que a família, os filhos, que na época não eram casados, hoje são todos casados, nós todos demos o nosso consentimento. Então é como uma família diaconal. Então todos passamos por entrevistas, né, para nos conscientizarmos desse trabalho de igreja que o Dinho e todos nós faríamos parte. É claro que envolve muito tempo do Dinho, mas no começo foi mais difícil, depois a gente vai aprendendo a lidar. Se adequando. Vai se adequando, a família vai entendendo, vai participando, né? Graças a Deus, todos os filhos frequentam a igreja, todos estão dentro de alguma pastoral, então isso também é muito importante, dá uma força muito grande para a família. A nossa família é abençoada por conta disso, né? Muitos dos nossos problemas nós superamos por conta dessa caminhada de fé. Então, vale a pena, né, todo esse esforço do Dinho, e claro que toda ajuda ele encontra na base familiar, que é a nossa família. Então, ele encontra isso nos filhos, agora nos genros, nas noras, nos netos. A família vai crescendo. E a família vai crescendo. Quando a gente vai para a igreja todo mundo junto, aquela fila enorme, né, de netos e filhos, eu falo, nossa, tudo isso é fruto nosso. Então, é uma alegria muito grande para a gente poder participar. Aliás, eu acho que é uma bondade infinita de Deus. A misericórdia infinita de Deus pela nossa família. Nós casamos há 36 anos e antes da lua de mel nós fizemos um encontro, o Silêncio de Maria. Então a Nossa Senhora também tem um lugar muito importante na nossa família, na criação, na superação dos nossos problemas. Então, enfim, todos esses problemas com o horário, com o Dinho estar fora, a gente hoje lida com bastante, até bom humor. Todo mundo fala, onde está o vô? Está na igreja. Sabe o que eu percebo, Dinho, antes de você falar? É uma coisa assim, como nós começamos falando aqui, eu comecei falando, né, da minha admiração do semblante de vocês que estão sempre sorridentes e contando uma piada, brincando com a gente. E conforme a família vai crescendo, né, a gente vai, eu também sou avô, e a família vai crescendo. Hoje o mundo ela oferece muita coisa, tá? Tem muitas diversões, algumas boas, outras não boas, outras muito ruins. E vocês, como membro da igreja, né, e com uma família crescendo, com netos que vêm conhecendo o mundo, precisam se tornar, né, como eu procuro e eu vejo que precisam, não, né, vocês fazem isso, ser atrativos para eles, né? Então, se a igreja, né, a convivência na igreja fosse alguma coisa maçante, pesada, né, e esse tempo que você fica lá, né, quando voltar para casa, voltar meio carrancudo alguma coisa, isso vai afastar. A criança não vai querer, vai falar, puxa vida, eu vou para lá. Pode não pensar dessa maneira, mas indiretamente ele vai imaginar, se eu for eu vou ficar chato, eu vou brigar. Então, se não tem briga em casa, tem sempre bom humor, isso aí acaba trazendo as pessoas para esse convívio religioso. Que nem a gente falou, a Neide falou do equilíbrio, porque o diácono permanente, embora ele pertence ao clero, ele
como eu disse, ele é ordenado para o serviço, para a diaconia, que é uma palavra grega, né? Quer dizer serviço. Então, e a gente vive nessa dimensão: família, sociedade e igreja. E nós temos que equilibrar isso. Quer dizer, nós temos que estar no equilíbrio. Nós não devemos vivenciar uma situação, uma dessas três dimensões, em detrimento das outras. Então, o diácono permanente, ele tem a dupla sacramentalidade que a gente fala. A gente tem o sacramento da ordem e o sacramento matrimonial. Então, na minha formação, na formação do diácono permanente, a formação procura colocar a pessoa muito bem no seu lugar. Você é casado, você é marido e você vai se tornar diácono para a igreja, para servir, mas você não é padre. Então você tem que, com a tua esposa, isso não pode criar problema dentro da família. Então, realmente, no comecinho, até equilibrar a situação, né? Às vezes, isso aqui, aquilo lá, isso aqui dá demais, isso aqui. Então, mas na convivência, eu creio que parece que a gente conseguiu um equilíbrio nisso, né? Então, eu estou conseguindo dosar bem o meu trabalho na igreja, o meu trabalho, a minha função dentro da família, né? E na sociedade, tá? Porque eu, como ministro ordenado no meio da sociedade, vamos assim dizer, né? Eu sou a igreja lá, sacramentalmente, né? Ordenado. Eu sou uma pessoa que estou ali no meio eu estou ali na sociedade, convivo com as pessoas, e isso, né, é até bom. Quer dizer, a gente faz essa ligação, família, né, integra isso, família, sociedade, igreja, a gente consegue mexer nessa situação com bastante equilíbrio, e isso é bom, isso é um testemunho. Porque se a gente viver desequilibrado nessa situação, a gente não tem nem testemunho para dar, né? Porque o testemunho é justamente isso, ele é fruto do equilíbrio de vida. Muito mais a ação, né? As pessoas conseguem visualizar, ouvir aquilo que você está dizendo, muitas vezes entender, mas ela tem que ser sempre acompanhada da ação. Mas é importante lembrar que hoje também escolhemos não perder nenhuma comemoração de família. Isso é importante. Hoje a gente não perde a comemoração de família, porque isso passa e nós perdemos muitas comemorações de família. Então hoje já foi um crescimento muito grande para a gente, porque hoje a gente privilegia, quando está todos os filhos juntos, a gente está junto, aí ele vai para a igreja, mas a gente sabe que aquele encontro familiar é muito importante, o encontro com os familiares é importante, o encontro com os amigos é muito importante. Sim, e hoje a gente não perde, não. Isso não atrapalha as comemorações, as festas, e isso também faz muita parte na nossa vida. Que bom. Quer dizer, e o diácono permanente, inclusive, a esposa, né? O bispo pega o consentimento dela, ela está consciente, também, ela e os filhos, né? Então não vai assim, vamos dizer, de bobeira, não, né? Se a esposa não quiser, não tem negócio. Tem que ter o consentimento, então, tem que assinar, senão não pode. E aí se cria uma situação difícil quando começa realmente a vida do diácono, quando ele se ordena tal, se tiver um descompasso entre esposa e o marido nessa situação, pode se tornar uma coisa complicada. Por isso que a esposa, o diácono, ele é escolhido, tem, né, alguns critérios. O casal tem que ser um casal de vivência, de ter no mínimo 5 anos de casado, né? Eles têm que ser bom testemunho dentro da comunidade, tem que ser pais exemplares. Claro que todo mundo tem a sua situação difícil, então tem alguns critérios para que a pessoa possa ser
né? E principalmente a vocação. A pessoa tem que se sentir chamada também para isso, né? Porque a pessoa pode ter uma vida muito legal, mas às vezes ele não tem essa vocação, né? Não tem esse desejo de se dedicar. E é isso, a gente está assim, achamos o ponto certo, estamos achando o ponto certo, estamos vivendo um equilíbrio e a gente, graças a Deus, a gente vive feliz. O ideal é a gente entender que sempre sobra um espacinho para estar melhorando, para estar evoluindo. Nós vamos para o último intervalo e voltamos já. Vamos falar de Nefitali. Há mais de 25 anos produzindo calçados com conforto e estilo para você, mulher que gosta de estar bonita e confortável sempre. Conheça nossas lojas no território do calçado em Jaú. Temos uma equipe altamente especializada para lhe atender. E você, profissional, que precisa usar o branco, venha conhecer nossa linha Clinic Comfort e surpreenda-se com a beleza e o design moderno. Nefitali, leve com você. Em Jaú, Pizzafone. Agora você pode desfrutar de todas as delícias do cardápio do restaurante Dona Branca sem sair do conforto da sua casa. Entregamos para você camarões, filés, peixes, picanhas, além das nossas deliciosas pizzas e muitas outras opções para satisfazer todos os paladares. Fazemos entregas todos os dias a partir das 18 horas e também almoço. Isso mesmo, almoço aos domingos e feriados a partir das 11 da manhã. Ligue e faça o seu pedido. Pizzafone 3624-5555. Qualidade Dona Branca. Cantinho da Moda, seguindo a tradição de trazer a você, cliente, as últimas tendências da moda. As melhores marcas, com os melhores preços e condições de pagamento. Neste começo de ano, com descontos pra lá de especiais, inclusive nas compras a prazo. É isso mesmo que você ouviu, a loja toda com os melhores descontos também nas compras a prazo. Venha nos fazer uma visita e comprove. Cantinho da Moda, sempre de bem com o seu visual. Nova Casa Armênia, há mais de 82 anos servindo Jaú e região com produtos para artesanato e aviamentos em geral. E para você calçadista, uma linha completa de zíperes, bielástico, strass e pedraria para bordado. Venha conhecer a nossa loja, Rua Lourenço Prado, 741, bem no centro da cidade de Jaú. Telefone 3622-7581 ou 3624-4133. Restaurante Pouso Alegre Porções. Agora você e sua família não precisam mais sair da cidade para desfrutar das delícias da cozinha caipira. Leitoa, frango a passarinho, polenta e mais uma variedade de porções que são de dar água na boca. Jantar de terça a sábado e almoço aos domingos. Às quintas-feiras, jantar especial com massas. Restaurante Pouso Alegre Porções. Fica juntinho ao posto do Trevo, bem em frente ao supermercado Confiança, no finalzinho da Rui Barbosa. Telefone 3032-2525. Restaurante Pouso Alegre Porções. Estamos de volta agora com o último bloco do programa Restauração. E, Lidinha, você é diretora psicopedagógica da Associação de Pais, Amigos e Educadores do Autista. Com certeza, eu sei que toda instituição passa por dificuldades, por cada um com as suas particularidades, que nem nós da comunidade terapêutica, muitos dos familiares que vão lá, eu falo que às vezes eles estão mais traumatizados do que o próprio dependente. O dependente ele se anestesia com a droga. O familiar ele vive aquilo lá a seco, né? E os familiares dos autistas, com as suas particularidades, também eles têm grandes dificuldades, né? Cada um com a sua realidade, com o seu mundo, mas eu acredito que você, por ser diretora, por estar ali naquela convivência, você sabe muito, não só da vida do autista que está ali dentro, mas do familiar. E você vê uma ligação com isso, como você encaixa uma coisa na outra? Do seu trabalho com o autista e daquilo que você conhece dentro da pastoral, dentro do mundo da dependência química. Eu vejo que existe uma relação muito grande, porque, na verdade, são membros, são pessoas excluídas da sociedade, pessoas que estão à margem da cidadania,
tanto aqueles que têm alguma dependência com drogas e as famílias, os familiares e as crianças autistas. Até então não tinham na região nenhum lugar que pudesse manter um tratamento ou uma educação adequada. Ainda se falava, ainda se fala hoje, que o autista precisa de carinho, precisa de gente que ama. Na verdade, toda pessoa precisa de carinho, toda pessoa precisa de amor, se sentir amada. Mas o que vai valer mesmo é um trabalho bem executado, como é feito na comunidade terapêutica, que precisa, sim, de amor, de carinho, mas toda a comunidade precisa disso. Mas precisa de uma excelente acompanhamento, de um excelente tratamento, que isso vai tornar possível a reeducação ou a restauração da pessoa. O autista aprende, o autista precisa desse acompanhamento adequado. E lá, então, nessa instituição, onde eu sou diretora pedagógica, a gente acompanha todo o processo educacional dessa pessoa, dessa criança, e tem a escola de paz com os familiares. Então, a gente vê o grau de sofrimento que é. Então, nisso eu posso comparar com o grau de sofrimento das famílias de dependentes com aquele que cuida de uma criança autista. Porque a gente tem graus do leve ao muito severo. Então, esses pais, eles têm um empoderamento estressante, eles carregam um estresse muito grande no seu dia a dia. Então, a escola, no município de Jaú, vem ajudar a que eles enfrentem e aprendam a lidar com os seus filhos. O problema do autismo, ele, em algum ponto, ele é totalmente irreversível ou não? Eu posso fazer uma comparação, porque o autismo é uma deficiência intelectual. Então, eu comparo com o cego. Uma criança que tem uma deficiência visual, tá? Ele vai passar pela escola, ele vai passar pelo amor e pelo carinho dos familiares, mas ele não vai recuperar a visão, porque a deficiência é um estado, tá? Ela se instaura e ela não tem cura. Então, o autismo não tem cura. Tá? Então, na realidade, a escola dos pais, como você disse, aí seria uma maneira de fazer com que eles aprendam a conviver. Na verdade, é uma coterapia. Os pais nos ajudam a entendê-los e nós ajudamos a enfrentar esse problema. Então, é muito importante, porque tem os comportamentos alvos, aqueles comportamentos que não são habilidades sociais, que a gente vai conseguir, por uma educação sistemática, uma educação compatível com a deficiência, recuperar um pouco da parte emocional, da parte de estabilidade comportamental. Então, é muito importante. Mas eu vejo um trabalho como uma missão, como uma vocação, porque é cuidar daqueles que realmente estão excluídos, onde hoje o poder público está dando uma ajuda já maior, graças à informação. Então, o conhecimento, mesmo esse espaço que você está dando aqui, é muito importante. Sim. Porque muitos ainda vão dizer, o autista, aquele que vive no mundo deles. E isso é um mito que a gente tem que derrubar, porque o autista vive no nosso mundo, ele não está no mundo dele. E ele precisa, sim, de aprender a comunicação, ele precisa de aprender a conviver com as pessoas, e isso é o objetivo da educação. É muito bom a gente poder. O que falta muito, muito é a informação para as pessoas, elas saberem com o que o conhecimento vai melhorando, né, os preconceitos, vai dizimando os preconceitos, os mitos. Então, isso é muito importante. São necessidades diferentes, mas dá para comparar muito bem. Dinho, agora que nós estamos chegando no finalzinho do programa, eu vou te fazer uma pergunta que eu já tinha até comentado um pouco antes, né? A gente já tinha falado um pouco antes, porque muitas pessoas, no meu caso, por exemplo, eu sou fundador da comunidade, eu já falei várias vezes a respeito disso, já comentei,
mas em função da minha própria recuperação, né? Eu também sou um dependente químico, um adicto em recuperação, como nós tratamos, e eu falo isso até com certo orgulho, porque a gente está conseguindo vencer essa batalha no dia a dia e levando essa mensagem para as pessoas que muitas vezes acreditam, ainda acham que não é possível. Você se voltou para o mundo, para uma vida religiosa, para um outro lado da vida, um lado positivo, porque você também tem alguma... Fala um pouquinho da sua história do antes. Não, é isso aí. Bom, é aquela coisa, né? A pastoral da sobriedade, então, através dos passos, quer levar a pessoa ao encontro de Jesus Cristo, ao encontro daquele que liberta, daquele que cura. Então, mas parece que eu sempre fui chamado a sempre de alguma maneira estar envolvido em ajudar um pouco essas pessoas, mesmo antes da pastoral. Às vezes a gente vai conversando, visita uma família que tem problema com o filho, tal. Então a gente está sempre, né, sempre à volta com isso. Mas eu, na minha vida pessoal, realmente, lá para os anos 70, né? Então era difícil. Eu tive problemas com drogas e muita bebida. Agora é claro que eu estava levando uma vida dessa aí por algum tempo, a ponto de trazer transtorno dentro da minha casa também. Muita situação difícil dentro de casa, muita briga, muita discussão. Ou seja, eu me desequilibrei. A minha vida ficou sem sobriedade, sem equilíbrio nenhum por causa desta vida. Agora, depois, e muitas pessoas na época, o mundo naquela época parece que até era mais religioso um pouco, né? Parece que havia um respeito. E as pessoas, eu percebi muita gente se importando comigo, né? Padres que vinham conversar comigo, amigos, fui levado para fazer cursos e essas coisas, mas parece que não adiantava. Eu ficava naquela e era redil. Mas aos poucos eu percebi que começou algo a mudar dentro da minha vida. Eu comecei, parece que, cansar daquela situação e precisava realmente de mudar de vida. Então eu fui acolhido, né, dentro da igreja, principalmente um padre que passou por Jaú, que me ajudou muito, que foi o padre Oswaldo Baldan, na época. Então eu me ingressei numa comunidade, tinha muita comunidade de jovens na época, e fui caminhando, fui levado a fazer cursos depois. Então eu fui recuperando a autoestima, eu fui me amando mais, eu fui me integrando mais com os jovens, com as pessoas, e comecei a namorar com a Neidinha, mas ainda não estava em total recuperação, não. E a Neidinha, muito pelo contrário, a Neidinha já era uma moça, né, criada dentro da igreja, né, da igreja presbiteriana, cantava no coral da igreja, uma pessoa, né, toda bem educadinha, bem arrumadinha. E eu, aquele jeitão, meio maluco, meio doido, né? Aí a gente, então, né, para resumir a ópera aí, deu muita situação difícil, mas nós fomos aos poucos. Eu me converti para valer depois, ela, né, naquele caminho, e nós começamos um namoro bacana, né? A gente percebeu a graça de Deus entre nós. Aí um tempo depois marcamos o nosso casamento, a gente se casou, né? Com a graça de Deus, mas nisso aí muita coisa, quem sabe um dia a gente vai ter a oportunidade de contar muito mais. Muitas coisas. Dá para perceber. Muita coisa mas dá para perceber que aquele velho ditado, né, que por trás de um grande homem sempre existe uma grande mulher. A estatura não conta, né? Não, mas a Neide, a família dela, por exemplo, foi fundamental também, porque eles me acolheram. Eles tiveram um amor por mim, e aquilo foi fundamental. Então, por isso que eu digo, né?
acolham, né? Famílias acolham os seus filhos, né? Pais, mães, né? Todos temos que ter esse princípio do acolhimento, porque esse é o princípio de Deus. Ele nos acolhe e nos restaura. E as pessoas vão se sentir restauradas, vão se sentir acolhidas, e a partir daí começam, com certeza, né, todo um trabalho de restauração. Não é assim simples, mas a acolhida, a abertura é fundamental. Que bom. Foi um grande prazer ter vocês aqui do meu lado. Este programa que você acabou de assistir foi um oferecimento da Neftali Calçados, Cantinho da Moda, Pouso Alegre Porções, Nova Casa Armênia e Pizza Fone. Deus vê o coração, sonda com compaixão e sabe o tamanho da sua dor.